aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Raízes do Agro, que é diretamente aqui, cara, da AgriShow, direto do stand da Psim, que é a nossa parceira nesse processo aqui. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente tá aqui na AgriShow, no stand da Psim. E esse é um podcast feito, né, trazendo Raiz do Agro. Tem até uma semelhança aí, né, com o podcast de vocês aí. E nesse episódio nós estamos aqui com o Arthur Toledo Cota, que é pecuarista, consultor e comunicador também, cara. Arthur, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Raiz do Agro, cara. Muito obrigado pelo convite, né, já... Ano passado já teve vamos gravar, eu falei, vamos, vou conseguir, acabei indo embora e não deu pra fazer nada, mas esse ano, quando você sinalizou, eu falei, vamos, com certeza. Então, obrigado por trazer aqui, é sempre uma oportunidade de conversar com você, né? Você é um cara que eu já vejo aí há um bom tempo, né? Na mídia, produzindo conteúdo, tem uma porrada de amigo em comum. E também de estar aqui na AgriShow fazendo, né, contribuindo aqui com o trabalho, né, da comunicação do agro. Muito bom. E é um negócio que é importante, né, cara? Deveríamos ter mais comunicadores, né, cara, no agro. Concordo. Hoje em dia tem até bastante gente que, né, tá comprando essa ideia, né, de divulgar, de falar, mas ainda acho que é muito pouco perto do todo, né? Com certeza. Muito bom, cara. E, cara, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho das suas raízes aí, da onde você veio. Bom, eu sou um cara até meio improvável, né, de estar onde eu tô, fazendo o que eu faço. Se você pegar alguém que me conhece de quando eu tinha 20 anos de idade e veio agora, fala assim, o que aconteceu? Porque não tem nada a ver, né? Se tivesse uma foto do eu com 20 anos para hoje, é completamente diferente, né? Porque eu não nasci no ambiente da fazenda, eu nasci em Maceió, na praia, cresci, né, numa cidade de praia. Sotaque de gaúcho seu aí te pois entrega, né? Do interior de São Paulo, né? Eu nasci na praia, em Maceió, e apesar de que a minha família tem essa raiz do agro, porque o meu avô tinha fazenda, criava gado, plantava cana, eu tenho 3 tios que são agrônomos, meus irmãos, de alguma forma, tiveram algum contato na fazenda do meu avô, de criar gado e tal lá. Eu já sou dos netos mais novos, que quando eu comecei a me entender por gente, meu avô já estava muito no fim da vida, já fazendo um negócio, estava meio desandando. Então não peguei essa época boa, né? Mas criou em mim, sim, com certeza, o amor por aquilo, porque eu gostava de ir na fazenda, né? Mas não entendia do negócio. Então eu fui um cara que fui criado urbano e que tinha uma visão de empresa, de negócios. Eu fui fazer uma formação que não tem nada a ver com isso. Eu com 17 anos abri uma loja, uma papelaria na cidade. Com 17 anos tinha um CNPJ. Empreendedor, porra. Então, assim, foi uma coisa de empreendedorismo e ao mesmo tempo fui estudar a área da saúde. A minha formação, eu sou biomédico. Então, fazendo o que eu faço hoje, quando o cara pergunta, você é agrônomo, né? Não sou. Você é zootecnista, né? Não sou. O que você é? Eu sou biomédico, cara. Como assim, né? Como assim, né? E vim para São Paulo, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, né? Porque minha mãe estava fazendo um tratamento médico e estava gastando muito tempo em ir de vida. Falou, vamos transferir a faculdade para lá e vamos ficar lá. E fiquei em São Paulo, né? E o ir para o agro foi uma coincidência, foi uma consequência disso, porque eu acabei conhecendo uma namorada na faculdade que virou a minha esposa e que o pai dela, uma das coisas que ele faz é ter uma propriedade rural no interior de São Paulo. E quando eu casei, aí assim, eu já ia na fazenda, a passeio, eu achava o máximo, porque me remetia a coisa, né, da infância, andar de cavalo e tal, mas eu não enxergava o negócio, né? E aí quando eu me casei de fato, aí que a turma começou a dar umas cutucadas, assim, por que você não vai lá, né? Vai ajudar lá, pô, vai dirigir lá, porque vai viajar longe para comprar um gado, às vezes você vai viajar 4 horas, né, e tal. A fazenda é longe de São Paulo, eles moram em São Paulo, né? E aí eu comecei a ir junto, e nessa eu comecei a ir junto, quando eu comecei a entender o negócio, explicar o A mais B, você compra um bezerro por X e leva ele até Y e vende, e isso dá um resultado. Cara, isso é legal, isso, comecei a entender o negócio, achei legal. E aí eu comecei a mergulhar, assim, de fato, profundamente dentro do universo. Então eu fui buscar formação, fui fazer cursos, fazer todo tipo de curso que você imaginar que existia disponível em 2014, eu fiz, né?
e mergulhei para dentro da fazenda. Então, eu parei tudo que eu tinha feito até ali, né? Esse ínter ali eu já tinha 27 anos quando de fato fui para a fazenda, e fui 100% para a fazenda. Legal. Então, tudo que eu tinha para trás eu cortei e pulei para dentro da fazenda, né? E aí eu comecei a andar de chapéu, comecei, né, a aparecer na internet de fato, porque era uma coisa de mostrar para quem me conhecia o que eu estava fazendo. E como era novidade para mim, eu sempre tive esse olhar de explicar aquilo que eu estava fazendo, porque eu achava interessante. Eu achava interessante chegar na fazenda e ver o manejo e a lógica que tinha por trás daquilo. Por que que você tem que fazer desse jeito? O que que você vai fazer hoje? Era um negócio tão novo para mim que eu queria contar para as pessoas. Legal. E aí, dos meus amigos, isso começou a ter seguidor, gente que não era meu amigo, né? E aí evoluiu para isso, da comunicação, né, da internet, da rede social, a partir do trabalho da fazenda, e isso acabou derivando para outros caminhos, acabou derivando para participar de evento, ser chamado para fazer palestra, a coisa do digital, em algum momento o pessoal fala, você tem que fazer um curso voltado para a turma que está começando agora, porque o cara se identifica com você, gosta da forma como você explica. Então eu entendi que a coisa da comunicação era o ponto, né, do saber explicar aquilo que estava fazendo, especialmente por ser um ponto de vista de alguém de fora, que quem está dentro sabe o óbvio, né? É óbvio. Isso aqui é óbvio. Não, para aquele cara de fora isso não é óbvio, né? E tem muita gente na mesma situação que eu, que é o cara que não era da fazenda, mas a família tem propriedade rural, casou com alguém que tem propriedade rural e já mais velho na vida, o cara de repente está ali mexendo com agricultura, com pecuária, e não é a origem dele, né? Então o cara quando via a minha história nessa época, se identificava muito, né? E disso derivou também para a consultoria. Então hoje eu tenho aí, né, fechando esse loop aí, nessas ações aí, tanto de produtor rural, pecuarista, como da consultoria, uma consultoria de gestão, né? Então é sobre gerenciar propriedades rurais, transformar aquilo numa visão de empresa, né? Formalizar uma empresa. E isso acaba derivando para a questão da sucessão familiar, que também era a minha vivência também, porque eu trabalhava com a família da minha esposa, né? E a questão da comunicação que evoluiu para isso aí, podcast, YouTube e tudo mais, né? Juntou tudo e agora é esse bolo todo aí. Cara, e eu gosto muito da sua história, porque assim, a gente tem um pré-conceito, não que é preconceito, é um pré-conceito de que para assumir a fazenda da família, necessariamente você tem que ter convívio nela desde o início, né? Sim. Facilita, óbvio, não tô dizendo que não é importante. Ou ter uma formação em agrárias, enfim. E no seu caso não, né, cara? Você veio com uma outra experiência e eu acho isso muito massa, porque no fim do dia você tem um outro olhar sobre o que está acontecendo e, de repente, traz soluções um pouco mais criativas também, né, para o processo ali, né, cara? E é até uma coisa que hoje, né, o meu trabalho na consultoria, ele tem muita força justamente por ter esse viés. Sim. Que o cara que está dentro, que nasceu na fazenda e aprendeu daquele jeito, ele acha que só tem aquele jeito de fazer. Ele não teve contato com outras coisas. E você vê que a turma que realmente transforma, que tem um resultado diferenciado, né, realmente consegue resultados muito bons, são pessoas que têm experiências em outros setores também. Né? Então, assim como comigo foi, assim como muitas pessoas que eu vejo, tanto de cliente da consultoria, como pessoas que falam comigo da internet e tal, são pessoas que foram para o mercado financeiro, que são médicos, que o cara trabalhou em outros setores, em outras coisas que não tem nada a ver com a fazenda, mas teve que assumir uma fazenda, ou porque era da família, ou porque ele quis investir naquilo. Sim. Ele juntou uma grana e falou, eu quero comprar uma fazenda porque é o meu sonho. O meu sonho era ter uma fazenda, né? Mexer com gado, ou plantar alguma coisa e tal. E essa visão é algo que muda tudo. Então, assim, trazendo até para quando eu cheguei na fazenda, eu tive a coisa do empreendedorismo, né? Que eu pulei muita coisa para resumir essa história, né? Mas eu tive a época do empreendedorismo, né? De ter comércio. Eu tive lan house, eu fui dono de lan house. Tive uma lan house. Comprei 10 computadores, montamos lá lan house e tal. E depois eu me formei biomédico e fui trabalhar em laboratório de análises clínicas. E aí era um negócio que era super complexo, porque era um grande laboratório, é um dos maiores, ainda deve ser, tô meio por fora do mercado, mas era um dos maiores laboratórios da América Latina, que era o Grupo DASA, o Diagnóstico da América.
e era uma empresa que tinha 14 mil funcionários. Então, assim, aí você começa a enxergar processos, né? Então, assim, o negócio tem regra, tem processo, tudo tem alguém responsável, começo, meio e fim, documento, tal, sistema. Então, ali que eu aprendi, né? Todo a questão formal de uma empresa, né? E aí, de repente, eu chego na fazenda. E aí, assim, óbvio que tinha uma vertente muito forte que o meu sogro era um cara que ele não tem só a fazenda. Não é a primeira coisa dele. A primeira coisa dele são negócios na cidade. Uhum. Ele tanto tinha uma história de empreendedorismo no ramo imobiliário, né? Então, muita coisa comercial, ali de comprar e vender e tal, e depois indústria, né? Então, também indústria, funcionário e tal. Então, na fazenda, eu já entrei numa fazenda que já tinha uma visão empresarial, né? Já tinha uma visão de que, olha, eu tinha um cargo, eu fui contratado, recebi um salário, que quando você vai para essas empresas familiares, normalmente não tem isso. É um negócio meio assim, você vai me ajudando aqui, e eu te ajudo naquilo lá, e esse vácuo aí, né, abre espaço para muita coisa ruim acontecer lá na frente, né? Expectativas frustradas lá na frente. Né? Então eu já tive essa visão empresarial, mas mesmo assim, quando chegava na questão processual da gestão da empresa, aí já tinha uma barreira de falar assim, olha, fazenda não é igual a empresa na cidade, fazenda é diferente, você não pode achar que vai ser a mesma coisa. Dá um exemplo bem simples, assim, tipo, o cartão de ponto, o funcionário entrar para trabalhar e sair, como que é isso, né? Em qualquer empresa o cara entra ou põe o dedo ou bate o cartão, registra, né? A entrada, registra a saída e é calculado um monte de hora. Porra, na fazenda, o cara entra na fazenda, mas ele mora lá. Então, que hora que ele começou a trabalhar, que hora que ele terminou, se ele mora lá dentro? Se enquanto o que ele tá fazendo, ele tá também arrumando o quintal da casa dele, ele tá cuidando do porco dele, né, que ele tem dentro da fazenda, e cuidando da vaca de leite, que ele tira o leite para ele. Então, fica um negócio meio nebuloso aí, né? Uhum. E, de fato, tem nuances na fazenda, que se você for a ferro e fogo, como toda empresa, fica difícil para quem não entende, né? Então, você querer colocar todo um arcabouço ali em cima de algo que era muito informal e de repente transformar numa super formal, tem uma ruptura, não é fácil fazer isso. Então, eu vejo que, assim, no começo eu tinha muito essa coisa de chegar assim, mas peraí, mas não dá para fazer assim? Dá, mas eu acho que isso não vai funcionar. Então, muitas coisas eu fui aprendendo e trazendo a minha experiência fora, né? E ajustando na fazenda, como também tiveram coisas da fazenda que me ensinou, que falou, opa, não é assim, né? Então, cara, teve um ganho muito legal nesse começo. Muito massa isso, porque acho que uns 2 episódios atrás nós conversamos com o Nelson Seabra, lá do Paraná, que tem uma história assim, cara, você tá contando, cara, é igualzinho do Nelson, né? Ele falou justamente isso, falou assim, cara, ele foi executivo de grandes empresas e tal. A hora que ele chegou na fazenda, ele tinha esse mesmo processo, estruturar tudo, né? E levar a ferro e fogo. Eu falei assim, cara, eu errei pra caramba. Porque, pô, na fazenda é isso aí. O cara mora lá. O cara brigou com a esposa, todo mundo ouviu. Sim. E aí, pô, o cara não tava bem aquele dia. Cara, vai embora, vai pra casa, tranquilo. Sim. Se fosse em outras ocasiões, ele falou, já tinha mandado embora, sabe? Umas coisas assim. Então, cara, te dá essa flexibilidade que, né, a fazenda, o agro, ele precisa. Por outro lado, a gente sabe também que precisa adequar algumas coisas para que aquela fazenda de fato se torne uma empresa, né, cara? Sim. Esse caminho é assim, acho que a comunicação, né, assim, são 2 palavras para mim que são chave nessa questão da fazenda se transformar em uma empresa, é a questão da formalização, né? Porque para mim a informalidade é o câncer do agronegócio. Então, assim, os combinados de boca que as pessoas fazem, isso é o câncer, porque isso vai crescendo e te mata uma hora, né? Então, tanto com os funcionários como entre a família, entre os sócios, entre o dono. Tudo é muito de boca, é muito combinado, é na confiança, mas, né, gera muito problema. E uma derivação dessa questão da informalidade é a questão da comunicação. Sim. Então, a comunicação é um problema. Tanto por uma questão cultural, né, de sempre foi assim. E aí, quando eu falo comunicação, às vezes não fica muito claro. Vou dar bem um exemplo prático. Fazer reunião com a sua equipe toda semana para delimitar o que vai ser feito essa semana. O gerente sentar com os funcionários na segunda-feira de manhã. Gente, o que a gente vai fazer aqui? Essa semana a gente tem isso, isso e isso. Vamos começar aqui, vai fazer assim, essa equipe vai para cá, essa vai para lá, discutir e sair para trabalhar. As pessoas não fazem isso.
e acham assim que é perda de tempo. Fala assim, essas reuniões vocês não viram nada. Isso aqui, junta os caras aqui, começa por aqui, termina por lá, todo mundo vai embora, ninguém entendeu nada e fica por isso mesmo. Então, isso é sobre comunicar. E isso é um processo de formalização da comunicação. Então, hoje em dia, a turma tem o grupo do WhatsApp. Pô, tem um grupo do WhatsApp. Tudo que você quiser falar para todo mundo saber, põe no grupo do WhatsApp. Mas quando você vai ver, é pouco produtivo em algumas situações. Quem não sabe usar a ferramenta, às vezes acaba sendo pouco produtivo. E o pessoal acaba até evitando muitas vezes colocar no grupo, porque ele fala, se eu colocar no grupo, não vai saber, isso vai virar um problema. Então, são nuances ali, né, da questão da comunicação com os funcionários e com a própria família, que estão ligados à questão da formalidade que o negócio deve ter. Então, um ponto assim que puxa até a origem da Trato, que é a empresa com o seu sócio, né? Tem uma origem lá com o Daniel Pagotto em 2014, 2013, que era, ele é engenheiro agrônomo, ele trabalhava no banco. Ele foi para o banco, que hoje é o banco do JBS, o banco original, e ele era do começo ali, né? E ele era o cara do comercial, que tinha que vender o crédito para o produtor rural, né? E aí o produtor rural... Já imagina a dificuldade dele. Produtor rural, né? Não, beleza. Agora que você... vou pegar esse dinheiro, vamos pegar o dinheiro, vamos trabalhar, né? Aí, beleza, o comercial vendeu a ideia, agora passa para o setor banco-banco, né? Que o agrônomo foi lá, entendeu que é um produto viável, vamos vender dinheiro para esse cara aqui, né? Agora passa para o banco, aí o banco fala, me dá o faturamento, me dá a previsão de receita, a previsão de despesa, me dá o EBITDA, me dá o balanço patrimonial, me dá isso aqui. O cara, não tenho. Mas quanto você faturou? Não, peraí, não sei, porque aí quando você vai ver assim, o cara não tem número nenhum e o primeiro começa por quê? Porque a vida pessoal dele e a fazenda é uma coisa só. Sim. Então é impossível, se ele sentar hoje e pegar a conta dele, é impossível ele dizer o que é fazenda e o que não é, porque é tudo misturado. E aí começou a ver que era uma dificuldade para o banco emprestar dinheiro por isso, começava por aí, e ele começava a ver que quando começava a entender sobre, eu estou dando dinheiro para uma empresa, né? Isso aqui é uma empresa, a fazenda é uma empresa, né? Tá bom. Quem são os sócios? Não, então, veja bem, aqui sou eu, a minha esposa, o meu filho, mas ainda tem a parte do meu pai, que ele tem um segundo um irmão, e aí tem um sobrinho, e não sei o que lá. E quando você ia ver, assim, era um bolo de coisas informais, de boca. Quando você vai ver documento, não tem nada a ver e tal, assim, que ele entendeu que, olha, a gente precisa, para conseguir vender o crédito para esse cara, eu precisava dar uma consultoria para ele, para organizar a empresa, para conseguir o banco dizer, tá bom, eu empresto dinheiro para esse cara. Esse cara vai me devolver o dinheiro, né? Então a origem disso daí é muito parecido com o que a gente vive até hoje, quando a gente fala com o fazendeiro, nesse tópico de, cara, a sua fazenda precisa se transformar em uma empresa como qualquer outra. Então, a gente... Eu até estava falando aqui mais cedo com a turma ali que eu tava dizendo assim, olha, quando eu falo sobre o que eu faço, né, sobre o trabalho e tal, o cara falou assim, puta, cara, tem um cara que eu conheço que ele tá precisando muito disso, ele trabalha, são 3 irmãos, e tá com esse problema aí, eu falo, então, o maior problema é ele achar que o que eu faço é o que ele precisa. Porque ele acha que o que ele precisa é que o preço da soja melhore, que o preço do adubo baixe, que o governo faça sei lá o quê. Ele acha que o problema é esse. Ele nunca acha que o problema é ele que precisa se organizar como empresa, né? E aí isso tanto no nível da consultoria para o cliente que me contrata e tal, mas como para o público geral que assiste um podcast, que vê um conteúdo. Isso não é um assunto sexy. Não é um assunto atraente. É só você fazer um evento sobre gestão. Não dá ninguém. Ninguém vai. Não dá ninguém. Agora faz um evento sobre manejo de pastagem. Aí lota. Porque aí é legal, é gostoso. Sim. Então, assim, a parte legal, todo mundo quer, né? Então, todo mundo quer falar de qual é o capim, qual é a ração, qual é a tecnologia nova, né? Todo mundo quer ver isso. Mas quando você fala assim, agora, peraí, vamos ver se isso dá resultado no todo desta empresa, aí começa a ter um problema, porque o cara não quer ver isso. Eu já ouvi, né, de produtor rural, pessoalmente mais antigo, fala assim, não, filho, não faz conta não. Se você fizer conta, você vai parar. Você vai desanimar e vai parar. Então, Arthur, fazer. Eu fiz levantamento de custo de produção de pecuária de leite em 17 estados do Brasil. Do norte a sul, você imagina. Todas as bacias leiteiras a gente fez. Na época que eu trabalhava no CPE, um projeto da CNA.
Toda vez era a mesma piadinha no final. A gente fazia lá todo o levantamento de custo, COI, COT, CT, né? Você cobriu o COI, você tá cobrindo as despesas do dia a dia, o COT e tal. Sempre era ali, sempre ficava entre o COT e o CT, né? Outros mais, outros menos. O que esses caras falavam assim? Não, larga a mão, não precisa mexer com isso aí não. Mesma coisa, cara. De norte a sul era a mesma coisa. Se fizer conta, ninguém produz. Era assim? E nos projetos, né? A maioria dos projetos que a gente pega, muitas vezes o cara tem leite. Aí o cara fala, não, tem o corte, tem o leite, tem não sei o que lá. Aí você, vamos avaliar, vamos ver, né? E aí o cara fala assim, o leite, porque o leite é o que paga a conta. Porque é o leite que tem entrada de dinheiro todo mês, ou toda semana, né? Então o cara fica assim, é isso que paga a conta, porque é isso que me dá o dinheiro todo mês. O corte que eu tenho aqui é a cada 3 meses eu vendo alguma coisa. Então como é que eu vou, né? Então a gente vê que o problema do cara é fluxo de caixa, né? Sim. E aí o que ele quer é que o leite resolve o fluxo de caixa. Mas quando ele soma tudo que ele fez o ano inteiro, né? E vai buscar um resultado, na verdade o leite tirou o resultado de outras coisas que ele tem, coisas. inclusive, né? Por um tempo em que o leite tá bom, tá dando muito leite, tá com preço bom, o cara tá feliz de vida, porque o dinheiro tá entrando, tá pagando as contas. Mas dá uma variação mínima de preço para baixo. Ou chega na época da seca e o cara precisa enfiar dinheiro, né, pra ração, aí ele fala, não, agora eu tô gastando agora, mas na outra época do ano eu gasto menos. Então ele fala assim, vai indo, né? Vai indo. Porque se eu fizer conta eu paro, né? Sim. E até você trazendo essa do leite, porque é até um ponto importante. Na maioria dos projetos que eu atendi até hoje, que também tem leite, também tem leite com uma coisa secundária ali, a maioria das vezes era algo que estava prejudicando a performance da empresa, porém dando fluxo de caixa. E a recomendação muitas vezes é, vocês têm que parar com o leite, do jeito que vocês estão fazendo. Aí é que é o ponto, do jeito que vocês estão fazendo, isso aqui está errado, né? Eu não sou lá especialista em leite, mas dava para ver que, com a ajuda de alguns amigos lá, você faz uma conta, aí você vai ver os principais índices do custo o custo do leite produzido do cara não paga o que ele recebe, né? Porém, eu tenho um exemplo claro assim, eu tenho um cliente que eu fiz um diagnóstico para ele no norte de Minas, quase encostado na Bahia, que o cara tem uma pecuária a pasto, com alguma ração de complemento, numa região que, né, não é nenhum centro importante de distribuição, uma cidadezinha lá, chama Águas Formosas da cidade, lá no cantinho, lá quase na Bahia, né? E o cara tem um resultado super positivo. O cara a gente fez a conta dele lá, o EBITDA dele estava dando 30%. Ô, louco, né? Com leite. Com leite. E ele tem, aí é o contrário, ele tem leite a vida inteira e tem um pouco de corte hoje em dia. Entendi. Mas o negócio que carregou a família dele até hoje foi o leite. Aí ele falou, eu não sei se isso tá dando dinheiro ou não tá. Né? Eu preciso saber, preciso fazer esse diagnóstico e tal. Falei, primeira coisa, né? Você chega na casa do cara, a casa do cara lá na fazenda, que ele não mora lá, ele mora em Belo Horizonte, a casa do cara é uma casa nova, pintadinha, caminhonete nova. Os filhos dele que estavam lá, 3 filhos dele, tudo formado na faculdade, um inclusive engenheiro agrônomo, o outro engenheiro de produção, a outra entrando agora na faculdade. Você tem outra fonte de renda? Não, só tenho isso. Eu falei, então seu negócio dá dinheiro. Porque se não tivesse dando, você tava com a casa velha caindo os pedaços, carro velho, os filhos sem estudar, você não tinha pagado a sua vida até hoje, né? Então, sem fazer conta, já dá para ver que você gera valor econômico aqui para sua família, né? Agora vamos fazer conta. E o que a gente via? É que o nível de tecnologia que ele usava, ou seja, o tipo do animal que ele tinha, a forma de produzir era uma forma de vaca de 10 litros de leite por dia. Então, ele não tinha um animal super exigente, que também não entregava tanta produção, mas também não gastava tanto. Né? Então, é aquela conta assim de ajustar o teu nível, né, para produzir com um valor interessante, uma quantidade interessante, que no final das contas é isso. O preço que eu vendo tem que ser maior do que o preço que eu gasto para vender. Claro. Então, fazendo o básico bem feito, então ele, apesar disso, ele tinha assistência de um veterinário, ele tinha um intervalo entre partos das vacas curto, ele tinha um trabalho de genética, que era a genética que ele trabalhava lá, mas ajustado, eu não vou lembrar agora exatamente dos detalhes, mas era assim, eram vacas 7/8, sabe? Não era vaca meio sangue, não era o G meio sangue. Ele falou, eu tenho... E tirava 1.000 litros de leite por dia. Falou, o meu vizinho aqui, que é meu
primo, ou o irmão dele, algo assim, tem a mesma estrutura, tem os mesmos funcionários, tira 400 litros de leite por dia e tem vaca meio sangue. Falei, você precisa fazer conta para ver que ele não tá ganhando dinheiro? Né? Sim. Tá na cara que ele não tá ganhando dinheiro, né? Legal. Então, essa coisa de você enxergar... acho que assim, acho não, tenho certeza. Toda empresa, né, ela tem 3 esferas aqui, que é o seguinte, estratégia, pessoas e processos. Então, se você tem uma boa estratégia ajustada à sua realidade, ajustada ao mercado local, pensada, eu pensei nisso, né, estrategicamente. Segunda coisa, você tem pessoas que vão entregar. Esse cara especificamente era um excelente líder. Você vê que os funcionários dele são funcionários de longa data. O cara tem um lidar com as pessoas muito legal, né? Não é só ser bonzinho os outros montam em cima. É o cara, né, ser justo com as pessoas, ser um bom líder, né? E processos. Então, o que é processo? É ser cuidadoso com aquilo que você faz. Não é porque tem o desenho do processo mapeado, né, desenhado lá. Não é isso. É que tudo que ele faz bem feito. Ele faz com cuidado. Capricho, ele né? faz conta. Ó, isso aqui é o preço, briga no preço, faz boa negociação, ele tem um bom acordo com o pessoal que compra o leite dele, né? Então, assim, isso é o sinal para mim de um bom empresário. Se é uma fazenda, se é uma loja na cidade, se é uma indústria, pouco importa. É a visão de qualquer empresa. E esse cara tem, né? Então, assim como numa pequena escala, que isso é um pequeno projeto, para o médio, para o grande, a regra é a mesma, né? Você tem que ter uma boa estratégia, pessoas bem capacitadas e processos para que as coisas aconteçam, né? Sim. E a gente tem muitos exemplos de bons resultados nesse sentido. E eu, só voltando um pouco até o link do que a gente falou sobre alguém que vem de fora, eu tenho pelo menos 3 cases que eu falo, até falei são 2 irmãs que são de São Paulo, mas a fazenda é no Paraná, que eu falei, olha, vocês são meus cases de sucesso. Eu quando faço palestra falo de vocês, quando tenho a oportunidade de falar, falo de vocês, porque são 2 mulheres que não eram fazendeiras, né, da cidade. Um é publicitária, trabalha com cinema, de São Paulo, tem nada a ver com fazenda, e que quando assumiram a propriedade, né, que vieram de herança e tal, procuraram se profissionalizar, procuraram consultoria, procuraram gestão, e o resultado delas de 2018 para cá é assim, ó, é para cima, gerando dinheiro. E os irmãos delas, que são os boiadeiros, produtor de soja, que nasceram, que criaram na fazenda, porque elas foram para a cidade estudar, os caras ficou na fazenda e tal, lá, os caras passando dificuldade, passando aperto, né? Então eu falo para elas assim, ó, vocês que não sabiam nada de fazenda, né, hoje são empresárias rurais, né? E os irmãos de vocês que estão aí batendo cabeça são os fazendeiros velho e teimoso, que os caras, quando a gente fala de estratégia com eles dão risada. Sim. Eles falam assim, não, vocês são loucos, né? Só para fechar o loop da história delas, lá em 2019, que o preço de gado ainda estava baixo, né? Estava no final do ciclo de baixa, tinha toda uma estratégia de, olha, tá baixo, é hora de estar comprando gado. E os irmãos, vocês são loucos, vocês vão tirar dinheiro no banco para comprar gado, com o preço que tá o gado. Eles compraram bastante gado, tiraram financiamento, custeio rural, compraram gado, pum, pipocou, 19, 20, 21. Nossa, foi o ano que... dinheiro pra caramba e tal. Aí que veio o problema. Quando chegou em 21, que aí chegou numa baliza lá que a gente usa, tava lá $70 arroba. Gente, daqui pra frente, a tendência é que isso vai cair. Se isso vai cair mês que vem ou ano que vem, eu não sei, mas pra cima disso não vai mais. Vamos agora começar a realizar esse lucro. Vamos vender mais gado do que compra, vamos enxugar o rebanho, vamos pegar a área aqui, vamos ceder para os seus irmãos plantar soja e vamos reduzir o rebanho. Aí os irmãos dela, vocês estão loucas. Agora que o gado tá preço de bom, então que o preço tá bom do gado, vocês vão vender o gado? Não, a gente vai vender. Vocês são loucas. Aí o gado, tum. E elas pegaram o dinheirinho, colocaram numa renda fixa, reduziram, arrendou para soja. Então, assim, mesmo com a alta e com a baixa de mercado, o negócio delas foi subindo. Então, eu digo, ó, primeira coisa, ser mulher. Mulher tende a ouvir o que o consultor fala. Tende a ouvir os outros, a dar a vez, né? O homem já esse cara tá querendo me enganar, esse cara, quem que ele pensa que ele é, né? Eu que sei disso daqui, né? Eu que vivi aqui a vida inteira. Eu que sei disso daqui, né? E segundo, são pessoas de fora do negócio.
Então, as pessoas que vêm de fora, que têm uma visão de outras coisas, tendem a acreditar mais em estratégia, a acreditar mais em processos, acreditar em gestão, coisa que o fazendeiro tradicional ele é mais resistente. Ele tende a achar que você está tentando enganar ele, está tentando ser melhor que ele. Ele é mais teimoso, é isso mesmo, né? Ele faz parte, né? E, cara, assim, ó, hoje, assim, você é totalmente fluente nessa linguagem, né, cara? Sim. Afinal, porra, o que eu são vivo. 11 anos, é o que você vive no dia a dia, né, cara? Mas qual que foi, tendo em vista tudo que você comentou, os principais desafios que você teve para entrar no negócio, assim? Porque eu imagino que tem gente que vai estar escutando a gente aqui agora, que vai estar vivendo o que você viveu 11 anos atrás, né? 2014, certo? Sim. 11 anos atrás. O cara não tá se encontrando jeito, sabe? Como que foi os desafios e como você superou eles, cara? A primeira coisa tem uma questão, óbvio, técnica e não conhecer. Então você, em alguns lugares do Brasil, se fala assim, quando você é barriga verde, é duro, porque os outros te enganam, você vai perguntar pergunta boba, o cara fala, isso aí, esse é tonto. Sabe nada. Esse aí não sabe de nada, né? Quer te enganar e tal. Você fica meio ali inseguro porque você não tem domínio do negócio, né? Mas para isso existe uma porrada de conhecimento, curso, gente ensinando, então não é desculpa para você não aprender, né? Então, não saber nada foi uma dificuldade, óbvio, porque eu tinha muito domínio em outras coisas. Aí você entra num negócio que você não sabe de nada, e eu já não era mais criança, eu já tinha 27 anos. Falei, pô, tá começando do zero de novo isso, né? Então isso foi uma barreira. Mas essa foi fácil, porque eu gosto de estudar, então foi bom. Gosto de aprender coisas que eu acho interessante, então eu acho legal. Mas, assim, o que realmente foi desafiador foi a questão do lidar com as pessoas. Por não ser do meio, por não ter conhecimento e numa questão específica, né? Eu era o genro, né? Então, a profissão genro é uma profissão dura. Porque você já entra sendo julgado, né? Com certeza. Então, eu lembro que quando eu entrei lá, assim, comecei de fato a trabalhar, eu tinha uma parte, né, em que era o gado meu, lá separado, arrendado, e depois eu virei o gerente que de fato estava tocando a operação, né? E eu tinha muita resistência da turma que estava lá, porque é aquela coisa assim, vai ver esse cara aí, né, velho? Vai ver esse cara, o que esse cara sabe, né? E outra, é o genro, né, velho? Então, eu lembro que eu tinha, a princípio assim, olha, eu não sou o genro, eu sou o gerente da fazenda, né? E em várias situações, tipo quando eu lidava com pessoas externas, né, um comprador, um frigorífico, alguém que está vindo aqui por algum motivo, eu não falava. A última coisa que o cara ia saber é que eu era o genro do dono. Eu era o gerente da fazenda. E aí eu lembro que às vezes você tava lá conversando, passou o dia inteiro mexendo com o cara no curral, comprando, vendendo, fazendo alguma coisa. Aí, lá no meio alguém falou alguma coisa que o cara falou, ué, você é genro do cara? Ah, rapaz, então você tá com o burro na sombra. Ô, rapaz, você é genro do cara. Eu falei, amigo, eu sou o que mais apanha aqui. Não tem benefício nenhum nesse momento isso daqui, tá? É muito até pior, porque tem uma baita responsabilidade, né? Porque, sim, no fim das contas, quando você tem esse vínculo familiar, existe um nível de confiança que nenhum outro funcionário tem, né? Se fosse um funcionário qualquer, você não tinha esse nível de confiança, E né? os seus riscos são muito maiores também. Você tá assumindo risco, né? Porque imagina, vamos supor que um dia você entra no entreveiro com seu sogro. Porra, situação do caralho, né? Sim, muito ruim, né, cara? Então, assim, o risco é todo seu. Sim, isso era eu que saio sem nada nessa história, né? não tenho nada aqui, né? Mas isso foi um desafio no começo, porque tinha uma questão de, será que esses caras vão me respeitar? Como líder deles, né? Tinha que lidar com a turma, dar ordem, mandava, vocês não vão fazer isso aqui, vocês vão fazer aquilo lá hoje. Então tinha uma resistência no começo, da turma falava assim, tá bom, beleza, vou falar. Ai, se lascar, esse bicho aí sabe de nada, né? Então tinha uma coisa ali do, como é que eu vou me impor, né? Então, acho que a forma como que eu consegui lidar, isso óbvio tem um pouco a ver com o meu perfil de comportamento, que é esse estilo, tá? Uma pessoa com um perfil diferente do meu talvez não faria a mesma coisa, mas eu sou um cara que eu tenho, a natureza minha é me conectar com as pessoas. Então, para me conectar com a pessoa, eu falo a língua dela, eu faço o que ela faz, isso é natural para mim, não é que eu estou fingindo um personagem, mas tô morando na fazenda aqui com eles, estou trabalhando com eles,
Chegou um caminhão de sal aqui pra descarregar 1000 sacos de sal de 30 quilos. Tô junto. Eu descarrego junto, pô. Eu com 27 anos, eu vou pra academia, levanto o peso lá, eu não vou carregar saco de sal com os caras? Então, carrego saco de sal. Chegou a madeira pra descarregar, descarrega a madeira. Vai fazer a cerca lá. Eu queria aprender como fazia a cerca. Isso foi uma das primeiras coisas que eu quis aprender na fazenda, foi a fazer cerca, porque eu sabia quanto custava o cerqueiro e eu queria saber se estava certo ou se estava errado aquilo, porque o cerqueiro, se ele fizer mal feito, você perde tudo. Tem que fazer tudo de novo. E arame, lasca e a mão de obra custa caríssimo. Na época, não sei como é que tá hoje aí, né? Continua, cara. A última conta que eu fiz estava R$15 o metro, né? Então, você fazer 1000 metros de cerca, que não é nada, é R$15 mil, né? E eu queria ver, queria aprender. Então, manualmente, eu fui lá com os caras, aprender a fazer buraco. Tudo bem que o buraco a gente apanhava pra fazer, e vinha um veinho e fazia 10 vezes mais rápido que você Paulinho, pega uma cavadeira pra fazer na mão um buraco, né? Foda, você vê, pega o cara, tem um desafio, juntar 10 caras do CrossFit, 10 caras do bodybuilding, né? Pegar lá o Cariani, ou sei lá quem, bota os caras pra abrir buraco com a cavadeira e bota o seu Josias de 70 anos. Dá um pau nos caras, velho. Porque aquilo ali é um... Com sobra. É um jeito, é uma técnica de fazer que não é força bruta, né? Mas é uma resistência, aquilo é pesado, né? Então eu aprendi a fazer aquilo. E aí aquilo me conectou com os caras, né? Então me conectou com aquelas pessoas a ponto de que eles eram meus professores. Então eu aprendi... o que existe numa fazenda, eu aprendi a fazer. Então, mexer com gado bem, né? Eu não é querendo me achar, não, mas eu mexo bem com gado, né? Tem muito peão. Só de olhar pro peão, eu já falo, pô, isso aí não sabe mexer com gado, não. Só de ver o cara se posicionando, de como que ele vai no cavalo, no curral, a pé, eu falo, esse cara pode tirar ele daí que ele vai se acidentar. Esse cara não sabe mexer com gado, não. Aí eu tive que aprender e aprendi a carregar coisa pesada, a fazer uma cerca. Eu sou bom em fazer cerca, hein, velho? Faço cerca bem. Fiz muito, alinhadinho, os esticador, para lá, a madeira que tem que comprar. Fiz. Então, isso daí eu via e dizia pra eles, né? Vocês são os meus professores aqui. Então, eu lembro que tinha uma troca assim de... sobre o trabalho em si, eu tava aprendendo. Mas sobre trabalhar, eu sei trabalhar. Eu sempre trabalhar. Eu trabalho desde 17 anos. Então, trabalhar eu sei. Agora, esse serviço eu preciso aprender. E gerenciar, organizar, falar com as pessoas, fazer contato, fazer uma visita, receber um potencial cliente que está indo lá te comprar, isso aí eu sabia fazer e aprendi a fazer muito bem, né? Então, essa conexão que eu criei com essa turma, não porque eu fiz curso para isso nem nada, mas porque é da minha natureza isso aí, né? E óbvio que as pessoas podem aprender isso, né? Mas essa minha natureza me ajudou muito a me conectar com as pessoas e isso me ajudou a passar essa fase. E aí me trouxe um nível de confiança em que... sei lá, um desafio recente assim, né? Eu fui para uma fazenda no Pantanal, de um cliente, né? E aí você vai lá e é o peão pantaneiro. Cara, o peão pantaneiro é outra coisa, é outra, né, é outra forma de lidar o dia a dia do cara do peão lá né, que tá acostumado a mexer com confinamento aqui em São Paulo. Sim. É outro trabalho, né? O arreio do cara é diferente, o jeito dele de trabalhar é diferente. Então, como é que você se conecta com aquele cara? Eu vou tranquilamente, eu consigo me conectar com ele porque eu sei o que ele passa, eu sei o que ele vai fazer, eu sei o que ele acha ruim, né? Tem coisas que, quando a gente chega, né, da consultoria, você vem com novidades, né? Ó, contratei uma consultoria e agora o cara vai vir aqui e vai sugerir um monte de coisa aqui agora para mudar. Tudo que você fala mudança, você vai haver resistência. A turma que tá lá tá acostumada a fazer desse jeito. E você chega lá dando serviço pro cara. Ó, agora vocês vão anotar. O cara nunca anotou porra nenhuma. Agora você vai anotar, vai fazer um relatório, vai ter que mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, você vai ter que chegar cedo pra fazer tal coisa e na hora de sair tem que fazer outro. Cara, ixi, lá vem esses caras, né? Lá vem esses caras inventar moda aqui, né? Então, se você não se conectar com esse cara e explicar pra ele o porquê ele precisa fazer aquilo e a importância dele no processo, ele simplesmente não vai fazer. Ele vai virar as costas e vai dizer, se lascar, bicho, né? Tipo, vai deitar e vou dormir, eu sei que se vira com isso daí, né? Então, eu não tenho restrição ou medo, né? De, puta, que pedreira, agora eu vou ter que ir lá na fazenda e vou ter que... Não, vou tranquilamente porque eu vivi isso. Né? Então, essa dificuldade toda inicial de lidar com as pessoas por eu ser um cara externo, né? Eu venci
ao longo de um tempo, né? Não foi fácil e isso me trouxe julgo ser a melhor característica que eu tenho, que é a questão de lidar com as pessoas. Relacionamento, da comunicação, de ouvir as pessoas, de saber o que eu tenho que falar, saber o que eu tenho que perguntar. E isso acaba derivando para um monte de coisa, né? Inclusive tá aqui batendo um papo com você. Não, e é legal porque assim, cara, até um dos objetivos, né, da gente conversar aqui no Raiz é justamente isso, cara. Acho que a sua preocupação passa pela preocupação de outros produtores rurais, que é como a gente continua esse negócio ao longo do tempo. Sim. Né? Você tem várias opções, tá certo? Você pode seguir com a família dentro, você pode seguir com a família fora, você pode arrendar, você pode vender, você tem, cara, um monte de caminho que você pode seguir. Mas uma coisa que quem gosta da terra, a gente sabe que preza muito, é como aquele negócio vai prosperar ao longo do tempo, né, cara? Sim. E isso que você viveu e de alguma maneira você ensina também para os seus clientes de consultoria e tal, né, todo o processo de comunicação que você realiza dentro do podcast, dentro das redes sociais, ele tem esse, no fim do dia tem todo esse objetivo, né, Sim. cara? Então, pro agro isso é especial, porque o que a gente vai viver nos próximos 10 anos, a gente nem tem ideia da mudança que vai ser. Sim. Se a gente não começar agora, né, velho? Sim. A única certeza que eu tenho do futuro é que não vai ser igual que veio até aqui. Né? Então a gente até fala assim, o que trouxe o teu negócio aqui nos últimos 20 anos não é o que vai levar para os próximos 20. É isso aí. Então a gente tem que se adaptar para as coisas novas que vêm, né? Com certeza. E uma delas é óbvio que essa formalização, essa profissionalização, ela tem uma série de gargalos para a fazenda. Isso é fato. E aí tem alguns pontos, né? Pessoas, o ambiente de pessoas, se você perguntar para 10, pega aqui 10 caras que passar aqui, produtor rural, senta aqui. Qual é o teu problema número 1? O cara vai dizer, gente, funcionário, mão de obra. Só que ele acha que isso é só na fazenda. Não é na fazenda, isso é em todo lugar. Qualquer empresa que você entrar, o cara vai reclamar de gente. Então, eu tanto tenho esse exemplo meu, que comigo, mão de obra, funcionário, as equipes que eu consegui formar ao longo do meu trabalho, na minha gestão, foram equipes que funcionaram, que deram resultados. Óbvio que não é perfeito, tem gente que deu trabalho, que deu errado, tem vezes que eu errei, mas isso a gente foi aprendendo, mas uma característica, né? Já tem 3 anos que eu não sou mais o gerente da fazenda da família, né? Saí da gerência lá. Até hoje eu falo com a turma. Até hoje os caras me ligam. Até hoje eu tô no grupo do WhatsApp. Até hoje o nego me chama para fazer churrasco, porque aquela conexão gerada com aquela turma, ela é verdadeira. Sim, não é aquela só relação de trabalho, né? Tipo, agora que eu não trabalho mais, foda-se. Não, você vira amigo da turma, né? Sim. Nesse ambiente, pessoas, todo mundo reclama, mas não olha para o ambiente pessoas no nível societário. Que esse aí também é um problemão, que é o que eu digo, é difícil o cara entender que esse é o problema que ele precisa resolver primeiro. O cara acha que a empresa se resolve de baixo para cima, né? Então ele acha que o problema dele é funcionário, então ele olha para a questão lá da ponta, né? Mas ele não olha que acima do funcionário braçal tem o gerente. A maioria do produtor rural, ele não consegue ter bons gerentes, porque no fim o gerente é ele. O dono da fazenda é o gerente, é ele que fica lá dizendo o que vai ser feito aqui na fazenda. E acima da gerência tem a diretoria da empresa, que é o cara que vê a estratégia, é o cara que vê se nós vamos aumentar a área esse ano ou vamos diminuir, se a gente vai pleitear um empréstimo ou não vai, se a gente vai comprar um vizinho ou não vai, se a gente vai fazer um contrato de comercialização, se vai fazer um barter, se vai fazer um seguro. Esse cara, se ele tá na gerência tomando conta de apertar parafuso de máquina todo dia, ele não tem tempo de pensar nisso, né? E aí quando você passa para a diretoria, acima disso tem os sócios, o conselho da empresa. Então, como assim conselho da empresa? A minha empresa não tem conselho, não tem, é que você nunca formalizou isso, você nunca entendeu. Se a sua empresa tem mais de um dono, tem 2, tem 3, seus irmãos, mãe, pai, filho, todo mundo, que todo mundo é dono junto, existe um ambiente do conselho, que é um ambiente societário. Vamos definir quais são as regras dos sócios. Primeira regra societária que ninguém faz e deveria fazer e muda todo o jogo do negócio. Como que a gente é remunerado por isso?
O cara, não, mas eu sou dono, quando sobra dinheiro é meu. Quando sobra, que dinheiro não sobra, né? O cara até fala, dinheiro não sobra, como é que, né? É até o dilema que muitas famílias que têm fazenda falam, né? Dinheiro sobrar? Nunca vi dinheiro sair disso daí. A gente vive colocando dinheiro nisso daí, né? Pra pagar a conta, porque nunca tem dinheiro, tá sempre faltando, tá sempre dando errado e tal. Então, como que você é remunerado por isso? Qual que é o seu salário? Salário? Não tem salário. Como é que vocês fazem? Aí você vê que começa um a olhar pro outro assim, fala, assim, quando precisa a gente tira aqui, só que tem um que precisa mais e outro que precisa menos, porque um tem 3 filhos e o outro tem um só, o outro não tem filho, o filho tá estudando numa faculdade particular, o outro tá estudando numa federal, não precisa, mas precisa comprar um carro. Como é que vocês resolvem isso daqui? Aí você começa a ver que isso tem aquelas rusgas que estão lá dentro, enraizadas, desde a época que ainda era do pai deles. E aí você fala, ó, vou falar para você que isso sempre me incomodou, a gente nunca resolveu, a hora de resolver agora. Então, essa questão societária, das regras da sociedade, é importantíssima. E a gente tá falando do quê? De pessoas. Sim. Só que não tá falando dos funcionários, tá falando do dono. Aí das pessoas vem remuneração, que essa é a base, né? Mas aí vem a cultura organizacional da empresa. Ah, bicho, lá vem você com esse papo. Isso aqui é coisa para corporação aqui, para o Grupo Psim, para as grandes marcas que tem 1000 funcionários. Aí tem que ter a cultura organizacional. A cultura organizacional é o princípio do planejamento estratégico. O planejamento estratégico e a cultura organizacional andam lado a lado, que é para onde a gente vai, qual é, o que a gente quer em 10 anos, o que a gente quer em 20 anos e como que a gente vai fazer isso, né? Então vem a missão, a visão, os valores, e isso vai orientar o que a gente vai fazer. Se a gente vai ter uma empresa super intensificada, se a gente vai ter uma empresa que vai topar um risco, vai se alavancar ou não. Ou se a gente só quer manter crescimento orgânico. Pois é, a gente tem que discutir isso. O que normalmente acontece é que isso não é discutido. Então você tem um sócio que quer crescer, tem um sócio que tem medo de crescer porque tem medo do negócio dar errado e tal lá, e aí você tem uma empresa que nem vai para frente nem vai para trás porque os sócios não desenvolvem aquilo que deve ser feito. E dali é assim, eu falei, né? O cara acha que é de baixo para cima que organiza a empresa. Não é de cima para baixo. Então você primeiro organiza aonde vocês querem chegar, como vocês querem fazer isso, que risco vocês estão dispostos a correr, para a gente entender que estrutura a gente vai precisar. A coisa mais comum que a gente pega é entender que vocês... o cara que é meu cliente que estiver vendo isso, ele vai dar risada, porque assim, você precisa contratar um gerente. Essa é a primeira coisa, na maioria dos casos, que a gente pega. Por quê? Porque o gerente é o dono. Então, eu tenho um cliente, né, que um dos donos, né, são 3 irmãos, né, 2 são médicos e um é o fazendeiro. Só que um dos médicos agora tem 3 anos que falou, preciso ajudar meu irmão, porque meu irmão tá sobrecarregado lá, é bastante área e tal. Então o cara é diretor da UTI neonatal. Nossa senhora. E é o cara que toma conta de 2 fazendas. 2 fazendas de agricultura. Não é fazenda de pecuária, que ainda é mais tranquilo, não. 2 fazendas de agricultura, né? O cara dá plantão de 24 horas numa UTI neonatal e sai de lá 8 horas da manhã e vai pra fazenda. Aí você pensa, o que ele tá fazendo lá? Ele tá lá vendo que a bomba queimou e precisa arrumar o cara. Eu falei, cara, você vai morrer, bicho. Vai dar um burnout, você vai dar um piripaque. Você não pode fazer isso, né? Então, vocês precisam contratar um gerente. Não, mas não tem, porque porque... É isso mesmo, só que isso é para todo mundo. Se vocês não tiverem uma estrutura organizada, vocês não conseguem crescer, né? Não conseguem ter qualidade de vida, e aí mesmo que a empresa dê lucro, que a empresa deles dá lucro, então não pode reclamar disso, né? Vocês não têm tempo para viver, não tem tempo para pensar, não tem tempo para nada, porque os caras 24 horas estão pensando nisso, né? Então uma turma que está com 40 anos, então eles estão aguentando. Aí ele falou, não, mas aqui eu falo, ó, você tá com 40 anos, tá bom, mas quando você tiver com 55, você não vai aguentar mais isso, velho. Então vamos começar a organizar agora, né? Então isso é comum a gente ver que... Aí tá lá, o cara fazer bem essa conta, né? Ele é o gerente da fazenda. É ele que toma conta de 2 fazendas, o irmão toma conta de outras 3, né? Bicho, faça a conta da tua hora de trabalho. Quanto você ganha por mês, como médico, vê a tua hora de trabalho. Tem como pagar você aqui para ser gerente dessa fazenda? Não tem como, porque aí teria que pagar 40 mil para você aqui, né? E essa fazenda não pode pagar 40 mil por gerente, essa conta já não fecha aqui, né? Então você tem que contratar um cara de 10 mil para colocar aqui. Ah, mas esse cara de 10 mil não existe. Existe, amigo.
Existe. Não é fácil de achar ele, não, mas ele existe. Inclusive, a gente tem trabalhos hoje muito voltados para recrutamento nesse nível, de encontrar bons gerentes, de encontrar pessoas que são agrônomos, zootecnistas, gente com técnico agrícola, enfim, que tem experiência de trabalho, gente já sênior. Não é pegar o cara recém-formado e jogar uma bomba dessa no colo dele. É pegar um cara de 40 anos que vai assumir, vai dar conta, só que você vai pagar bem para ele. Você vai ter que pagar 10 mil de fixo, mais um variável e mais um PLR pro cara aí. Esse cara tem que ganhar bem, né? Então, fica ali naquele, assim, sabe aquela crença assim de, porra, o funcionário mais caro que eu tenho hoje custa 5. Como é que eu vou começar a pagar 10 para alguém? Será que esse cara de 10 vai chegar aqui e realmente vai entregar? Ou eu só vou perder o meu dinheiro e passar raiva do mesmo jeito, né? Então, toda essa transformação depende do quê? Do que os sócios combinaram. Se os caras falar que quer crescer e quer organizar, a premissa é ter mais tempo, é ter um resultado melhor de uma coisa, a gente tem que ir de cima jogando para baixo. Aí vai parar nessa estrutura organizacional, vai parar na questão dos salários, do planejamento de cargos e salários, de uma organização, do organograma. Então, é uma visão que qualquer empresa tem que ter. E por que na fazenda não tem que ter? Tem que ter também na fazenda. E as grandes fazendas, e pequenas ou médias, mas as que têm bons resultados, tem esse nível de organização. Sem dúvida. Né? Aquele cara que tá passando apertado, quando você vai ver, ele não tem nada disso. Ele nem pensa nisso, né? Não mesmo, não mesmo. E aí vai se cumprir aquelas projeções catastróficas, né? Daqui em 2040, metade dos pecuaristas não vai existir, né? Que no fim do dia vai só mudar de mão. E sim, quem tiver organizado vai ocupar esse espaço, né, cara? A tendência é a gente ver que isso já acontece no leite, e eu acho que no corte também vai acontecer isso com mais força, que é assim, que não é que só os grandes vão sobreviver, os eficientes vão sobreviver. Isso aí. Então você pode ter um pequeno projeto e sobreviver, ou você pode ter um grande projeto e sobreviver. A diferença não é o tamanho, é a eficiência. Então a gente vê muitas vezes o limitante do leite. Eu gosto de dar o exemplo do leite, porque o leite tem um risco muito grande, né? O cara ou ganha dinheiro ou perde muito dinheiro, né? O cara sempre fala assim, eu já escutei, né, de amigos agrônomos aí, técnicos, né, da área, falar assim, projeto de leite é no mínimo 10 mil litros de leite por dia para viabilizar. Mas, cara, eu conheço um cara que tem um projeto de 1.000 litros de leite e é viável o projeto dele. Não é. Cara, eu tenho os números, né? Então, assim, por quê? Porque o cara é eficiente. Então, o tamanho do negócio do cara, a tendência é que cada vez mais os maiores perpetuem, porque o cara, para ser maior, ele só é maior porque ele tem eficiência. Isso. Se ele não tem eficiência, ele deixa de ser grande, ele começa a vender pedaço, começa a separar. Então você vê lá, aquelas histórias das fazendas, né? Aqui tinha uma grande fazenda de 10 mil hectares, mas aí quando o velho morreu, os filhos venderam, cada um ficou com um pedaço, vendeu tudo, e aí daqui a pouco de uma fazenda que virou 30 sítios, né? Isso é a coisa mais comum que acontece, né? Mas por que isso aconteceu? Porque em vez da turma pensar como uma empresa, unir e profissionalizar, a turma olhou só pro próprio umbigo, falou, não, eu quero enrosco com meus irmãos, nem com meus primos, nem com ninguém, não. Eu quero tomar conta do meu negócio, né? E aí tem aquela coisa do herdeiro, né? O cara que é uma conta simples de fazer, né? O cara que herda qualquer sítio, no estado de São Paulo, para dar o exemplo mais fácil aqui, mas no Brasil inteiro tem isso, vale alguns milhões. Vale alguns milhões. E aí o cara faz aquela conta comparando com o salário que ele ganha. O cara super profissional, super capacitado, mas pelo melhor que ele ganha, vou dar um salário top, ganha 30 mil reais por mês. Né? Pô, 30 mil reais é um baita do salário. Né? Salário é um baita salário, né? Aí o cara faz a conta e fala, bicho, eu de 30 mil em 30 mil, eu vou demorar 30 anos para comprar esse sitinho. Então é melhor eu vender, botar 5 milhões, 10 milhões no bolso, eu boto para render isso daqui e eu tô rico, né? É o que acontece com as propriedades rurais, acaba acontecendo isso. A turma acaba vendo aquele montante de dinheiro e transforma aquilo em dinheiro papel, cash. Em cash, e acaba o negócio. Só que se ele parasse para pensar, isso aí pode ser nós que somos do agro, temos esse viés de achar que o agro é a coisa melhor que tem no Brasil, mas sim, eu acho que é. Pode ser que seja, mas eu garanto para você que sim, o melhor negócio do Brasil é o agro, né? Mas a questão até imobiliária do agro, né? Claro. Então, assim, nos últimos 30 anos, nenhum ativo no mundo valorizou como terras no Brasil.
terras no Brasil. Nem ouro, nem petróleo, nem nada. Talvez aí o Bitcoin nos últimos tempos, né? Mas terras no Brasil ainda é um baita negócio no longo prazo. Nenhuma outra coisa vai dar o resultado com o risco, né, compatível, que terra vai dar. Então, se você tem um pedaço de terra hoje, não venda esse pedaço de terra. Porque se hoje ela vale 5 milhões, daqui a 10 anos ela vai valer 10, 20, 30, porque isso é o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Isso aí, a não ser que dê uma guerra e exploda tudo, mas também aí fudeu tudo, né? Não foi só o agro que fudeu, não. Aí fudeu tudo, né? Aí não adianta dinheiro em banco, não adianta ouro, nada, só se tiver ouro guardado em casa. Comprar criptomoedas. Aí explode os computador central aí, o cara fala que não tem nada lá na tua conta e acabou, era, né? Bom, Arthur, muito legal, cara, ter você aqui, né? Um papo aí que tenho certeza que vai levantar a orelha de muita gente, né, cara? Porque, sem dúvida, não tem como a gente construir um agro próspero se a gente não estiver organizado, né, cara? Eu acho que não só a sua atuação na consultoria, como principalmente a sua atuação como pecuarista, né, como produtor rural, traz essa visão super bacana pra gente, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, cara. Que bom, Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de conversar com você. Pra mim, trocar essa ideia aqui, se a gente sentar ali fora e desligar o microfone, a gente vai falar da mesma coisa. Da mesma coisa, né? E para as pessoas que assistiram a gente aqui, né, tive a oportunidade de falar para alguém que não me conhecia, espero que tenha sido proveitoso, que pelo menos alguma coisa que eu falei aqui tenha sido útil, já ganhei, já valeu o momento aqui, porque eu acredito muito, né, é a missão que eu estou aí trabalhando já há algum tempo, que é de fato trazer essa mensagem do conhecimento, do estudo, do resultado que vem através do teu esforço, do teu conhecimento, que isso é o que transforma a realidade das pessoas. A gente não pode esperar que vai ser alguém que vai vir te salvar, que vai ser um novo governo ou a nova gestão do sei lá do quê. Ninguém vai vir te salvar, né? Só quem vai se salvar é você mesmo. Você que tem que ser o cara que é capaz de... Explodiu tudo, quebrou tudo, você é capaz de ir lá e começar de novo, porque você é a ferramenta, né? Sim. Então, é através desse conhecimento que eu acredito que as pessoas transformam as suas vidas, e é por isso que eu levo essa palavra e mostro porque mudou para mim também, né? A minha vida mudou completamente a partir disso, e eu tenho certeza que é isso que acontece com quem assimila que você é o responsável por isso e continue desse jeito que vai dar certo. É isso aí, cara. E para quem quiser seguir seu trabalho, cara, como que a gente pode te alcançar aí? Bom, então tem o Instagram, que é o Arthur Toledo Cota. Tem o Trato Consultoria, que é da empresa, né? TRATTO, Trato Consultoria. E tem o Raízes SA, que é o podcast, que tá lá dentro dos Estúdios Flow, e tá no canal do Flow SA. Então, Flow SA TV é o canal no YouTube. E em breve a gente volta aí com a nova temporada, inclusive você vai ter que ir lá, né? Mas na hora que você me chamar eu vou lá. Tá mais que convidado. Coisa boa, cara, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio aqui, cara, como você já sabe, esses episódios que nós estamos gravando na AgriShow tá em vídeo também no YouTube. Tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raízes do Agro cresce na medida que você participa junto com a gente. Então siga o Raízes em todos os agregadores de podcast. Siga também lá no Agro Resenha Podcast. E outra, cara, segue o Grupo Piscin nas redes sociais. Só buscar lá por @Grupo Piscin no Instagram, LinkedIn e no YouTube. Tem um monte de conteúdo bacana lá. E visite o site também do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dá uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site. E, obviamente, entre em contato para saber mais sobre as novas tecnologias, tudo que eles estão lançando aqui na AgriShow. Eles lançaram aqui uma grade nova aqui. Fizeram um barulho lascado aí. Tá certo? Arthur, obrigado de novo. Eu sempre finalizo os episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto, valeu. Um abraço. Bom demais.